Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje nós vamos falar um pouco sobre vitaminas, minerais e água. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões que surgirem. Então vamos iniciar aqui falando sobre as vitaminas, né? Elas são um grupo de compostos orgânicos não relacionados que realizam algumas funções para promover tanto o crescimento e manter a saúde do nosso corpo. A gente precisa dela em quantidades relativamente pequenas, mas sem elas também não conseguimos utilizar os outros nutrientes que a gente ingere na alimentação. Elas atuam principalmente como catalisadores de reações químicas. São essenciais, então, na liberação de energia, construção do tecido e regulação do nosso metabolismo. As vitaminas lipossolúveis, que são a A, a D, a E e a K, elas são absorvidas a partir do sistema digestório, ligadas aos lipídios, né? E aí elas são armazenadas no organismo, podendo sua ingestão excessiva acarretar acúmulos que é tóxico para a nossa saúde. Então, um ponto aí também a gente tomar cuidado. Já as vitaminas hidrossolúveis, as vitaminas C e B, elas são, então, absorvidas a partir do trato digestório juntamente com a água, e qualquer excesso dela é excretado. Porém, existem também evidências de toxicidade em algumas delas, né? Em caso de ingestão excessiva. A vitamina A, ela é crucial para o crescimento e desenvolvimento normal. Ela tem um papel, então, importante no desenvolvimento ósseo. A vitamina D é importante, né, para a absorção intestinal de cálcio e de fósforo e para o desenvolvimento e a resistência do osso, né? E também tem um papel importante na função neuromuscular. E a vitamina K, ela é um intermediário aí da cadeia transportadora de elétrons, né? Lembrem lá, na fosforilação oxidativa, então ela tem esse papel importante. Então aqui uma imagem, né? A gente vê, né? A vitamina K, função na coagulação sanguínea, a vitamina A, função ocular, nos dentes, né? Vitamina A, D e C, célula sanguínea, vitamina E, formação de hormônios, esteroides, a vitamina A, né? A B também, B6, para reprodução, né? Vitamina A, liberação de energia, vitamina do complexo B, função neuromuscular, vitamina A, B, a pele, vitamina A, C e B, os ossos, vitaminas A, D e C, formação do sangue, vitamina do complexo B e C, e membranas celulares, aí a vitamina E. Então, mostrando que as vitaminas elas têm atuação em diversos, né, sistemas do nosso corpo e é importante, então, a ingestão adequada dela. A vitamina do complexo B, elas são aí cofatores em vários sistemas enzimáticos, estão envolvidos na oxidação dos alimentos e na produção de ATP, de energia. Essas vitaminas, elas têm uma inter-relação entre elas, de forma que se eu tenho a deficiência de uma delas, pode comprometer a utilização das outras. Vários estudos demonstraram que a suplementação de uma ou mais vitaminas do complexo B facilita o desempenho. Então, a maioria dos pesquisadores, eles concordam que isso, porém, somente é verdadeiro se o indivíduo ele estiver tendo alguma deficiência prévia de uma dessas vitaminas do complexo B. Se ele não tiver deficiência, não teria esse benefício. A deficiência de uma ou mais vitaminas do complexo B geralmente, então, compromete o desempenho, mas isso é revertido quando essa deficiência é corrigida aí com a suplementação. Para a vitamina C, né, é uma importante vitamina para a formação e manutenção do colágeno, que é uma proteína aí encontrada no tecido conjuntivo, essencial para a manutenção dos ossos, ligamentos e vasos sanguíneos.
Ela atua também no metabolismo dos aminoácidos, na síntese de alguns hormônios, como catecolaminas e os corticoides anti-inflamatórios, e na promoção da absorção intestinal de ferro. Quais as fontes ricas nessa vitamina, né? Frutas cítricas, tomates, vegetais verdes. A ingestão aí recomendada é de 60 a 75 mg para mulheres e 90 mg para homens. Os sintomas da deficiência incluem, né, o escorbuto, que é a formação deficiente dos ossos e uma má cicatrização. E o excesso dela pode causar cálculos renais. Foi sugerido que a vitamina C ela também pode atuar como antioxidante para combater a lesão celular produzida pelos radicais livres gerados durante o metabolismo. Porém, a suplementação dela produziu resultados controversos, mesmo com o aumento das necessidades, né, no treinamento dessa vitamina. A suplementação de vitamina C não melhora aí o desempenho quando não existe então uma deficiência. Os suplementos diários de 15 a 1.500 mg pode conferir algum benefício aos indivíduos que estão fazendo algum exercício extenuante, né, e que experimentam uma infecção viral frequente. Porém, né, aqui eu deixo um ponto de interrogação porque ainda necessita de mais estudos para realmente verificar se teria esse benefício. A vitamina E, ela é armazenada no músculo e na gordura, ela tem um papel importante como um antioxidante, porque ela desarma os radicais livres, né, que são moléculas altamente reativas e que poderiam lesar aí as células e atrapalhar os processos metabólicos do nosso corpo. A fonte dela, né, inclui aí germe de trigo, óleo de semente de algodão, oliva, arroz, grãos, fígados e alface. A ingestão recomendada é 8 mg para mulher e 10 para homem. A deficiência dela pode ocasionar distrofia muscular e esterilidade. Em relação a exercício, radical livre e antioxidante, né? Então, existe um efeito negativo que pode ocorrer porque o metabolismo elevado, né, na formação de ATP do exercício aeróbico, eleva a produção de radicais livres. E a maior quantidade, né, de radicais, ela poderia, então, vir acima, né, das defesas naturais do nosso corpo e ser um risco para a saúde, em virtude do maior estresse oxidativo por conta de um exercício aeróbico, né, extenuante. As defesas, né, do antioxidantes normais do organismo ou são adequadas ou aumentam concomitantemente com o treinamento, então não haveria esse problema. Então, por mais que a gente faz um treinamento aeróbico de alta intensidade e aumenta essa produção desses radicais livres, com o treinamento eu também aumento as defesas antioxidantes, isso então iria igualar, não tendo então essa necessidade de suplementar com a vitamina. Então, as refeições balanceadas, elas proporcionam aí uma quantidade adequada de todas as vitaminas que eu mencionei, independente da idade e do nível de atividade física da pessoa. E as pessoas que dependem de uma quantidade alta de energia para exercitar, elas não precisam necessariamente consumir alimentos especiais nem suplementos que aumentam a ingestão de vitamina acima dos níveis recomendados. Isso porque depois que os nossos sistemas enzimáticos com cofatores de vitaminas específicos eles são saturados, quaisquer vitaminas em excessos tomadas, né, funcionam como substâncias químicas semelhantes a remédios, fármacos, drogas no nosso corpo. Então, é importante eu tomar um cuidado para não estar suplementando além da nossa necessidade, o que pode vir a trazer um prejuízo para a saúde. Agora, pessoal, em relação aos minerais, né? Eles representam aí aproximadamente 4% do nosso peso corporal e alguns se encontram presentes, né, em concentrações altas, tanto no esqueleto quanto nos dentes. Mas eles também estão presentes em várias partes do nosso organismo, no interior ou em torno de cada célula e dissolvidos aí no líquidos orgânicos.
Eles podem ser dissolvidos em íons no organismo, que são aí denominados eletrólitos, e a dieta bem balanceada, ela supre prontamente as quantidades recomendadas. Tem três papéis importantes, né, no nosso corpo, que é na estrutura da formação dos ossos e dos dentes, ajuda a manter o ritmo cardíaco normal, a contratibilidade muscular, a condutividade neural e o equilíbrio ácido básico, regula o nosso metabolismo celular, tornando-se aí parte das enzimas e dos hormônios que regulam a atividade celular. Então, o primeiro aqui que a gente vai ver é o cálcio, né? Que é o mineral mais abundante do nosso organismo. Ele é importante na produção e na manutenção de ossos saudáveis e é nele que a maior parte do cálcio é armazenada. E é importante também na transmissão dos impulsos nervosos. Tem um papel importante na ativação enzimática e na regulação da permeabilidade da membrana celular e também na função muscular normal. O cálcio vindo aí do alimento ou aquele que vem da reabsorção óssea, ele mantém os nossos níveis plasmáticos de cálcio e como uma diretriz geral, né, adolescentes e adultos jovens, eles precisam aí de 1.300 miligramas de cálcio por dia. Ele é um dos nutrientes que faltam com mais frequência na dieta dos indivíduos, então é um ponto aí que tem que tomar cuidado e ter destaque. A ingestão inadequada do cálcio ou os baixos níveis dos hormônios que regulam o cálcio vai acarretar a utilização das reservas de cálcio existentes no osso para restaurar aí qualquer déficit. E isso é um risco porque pode ocasionar uma osteoporose, né? Se eu estou reabsorvendo esse cálcio do osso, esse osso está ficando fragilizado. Um ponto aqui importante é a tríade da mulher atleta, né? As mulheres que treinam intensamente e que o treino, né, enfatiza essa perda de peso, elas com frequência têm hábitos alimentares desordenados. Isso faz com que ela tenha uma redução na disponibilidade de energia, diminuindo a massa e a gordura corporal até um ponto em que ocorre oligomenorreia, né, que é quando a menstruação ela fica irregular, ou a menorreia secundária, né, que é quando você realmente para aí de ter a sua menstruação. Esses comportamentos desordenados alimentares, então, vai resultar nessa tríade da mulher atleta, que inclui o esgotamento de energia, a amenorreia, né, a paralisação aí da menstruação e uma osteoporose prematura. Essa tríade, ela comete 15 a 60% das mulheres atletas, principalmente aquelas que estão envolvidas em esportes relacionados à magreza. A parada da menstruação, ela remove aí o efeito protetor do estrógeno sobre o osso, tornando então essas mulheres jovens mais vulneráveis à perda de cálcio, com uma redução aí da massa óssea, por isso o risco aí da osteoporose prematura. O tratamento aí da amenorreia, né, dessa parada da menstruação, inclui reduzir em 10 a 20% o nível de treinamento, aumentar gradualmente a ingesta energética, aumentar de 2 a 3% o peso corporal e manter a ingesta diária de cálcio em 1.500 miligramas por dia. Os atletas, eles não precisam de suplementos minerais para manter o desempenho físico se a ingestão de energia for adequada e se as fontes alimentares forem diversificadas. A utilização aí de suplementos, ela só se justifica quando existe alguma limitação para alcançar a adequação por meio de um alimento normal. E é importante destacar que o excesso de cálcio na alimentação, então uma ingestão aí acima de 2 gramas por dia, pode levar a hipercalcemia, calcificação excessiva dos tecidos moles, inclusive dos rins, podendo levar até a morte. Então, um risco aí também da suplementação desnecessária. Outro mineral aqui é o ferro, né, que ele também é importante, tem um papel importante no transporte de oxigênio, né, porque ele atua na formação da hemoglobina quanto da mioglobina, que carregam esse oxigênio. Até 25% da população mundial apresenta deficiência de ferro, que é a anemia ferropriva, né, que causa lentidão geral,
dores de cabeça, cefaleias, menor capacidade de realizar um exercício, até mesmo leve. E a deficiência de ferro ela é mais comum em mulheres, em razão aí da perda de ferro que é ocasionada pela menstruação e pela gravidez. A ingestão de ferro, segundo as recomendações, é de no mínimo 10 miligramas por dia em adultos, mas essas necessidades elas podem ser aumentadas em atletas, né? Atletas, eles têm muitos fatores de risco para anemia ou depressão desse ferro, queda do ferro. Por exemplo, uma ingesta pobre de energia, um consumo insuficiente de carne, peixe e ave, dietas vegetarianas que apresentam ferro de baixa biodisponibilidade e o aumento aí das perdas de ferro. Então, é um fator a tomar cuidado aí com o atleta. Novamente, falando aqui da tríade da mulher atleta, né? Então, a deficiência de ferro, né? Ela vai causar anemia, irregularidades menstruais e, novamente, poder causar essa desmineralização óssea, o que pode vir a ter uma osteoporose prematura também, por conta dessa deficiência do ferro. Então, não é só o cálcio o problema, o ferro também. Aí eu pergunto, né? Anemia real ou pseudoanemia? O que é isso? As reduções na concentração de hemoglobina, elas são transitórias, né? Com o treinamento, geralmente ela ocorre aí no início, na fase inicial do treinamento, e a seguir elas retornam, né, aos valores pré-treinamento. A queda aí na concentração de hemoglobina, em geral, ela mantém um paralelo com a expansão, né, desproporcional do grande volume plasmático em comparação com a hemoglobina total. Então, a gente sabe que com o treinamento é comum o aumento do volume plasmático. Aumenta também a hemoglobina, mas não proporcionalmente. Então, pode dar essa falsa impressão de uma anemia no atleta. Outro fator aqui que eu tenho que atentar a lidar com o atleta é hemólise por impacto. O que é isso? Essa hemólise por trauma ocorre quando as células sanguíneas que estão circulando, elas se rompem em decorrência de algum impacto, principalmente, né, em decorrência de uma corrida. Então, aquelas células que estão passando ali na circulação, elas podem vir a se romper, né? Então, eu tenho uma morte aí por trauma. Sudorese, também ocorre a perda de suor, né? Essa perda de suor ela vem sendo indicada como um dos elementos que causa a deficiência desse mineral em atletas. Porém, essa produção de suor ela é dependente, né, das condições climáticas e de temperatura. Quais fatores contribuem para o aumento na absorção de ferro, gente? Então, ácido no estômago, ferro na forma M, comum em carnes, né? Alta demanda corporal de hemácias, então perda de sangue, exposição a grande altitude, o treinamento físico, a gestação e as baixas reservas corporais de ferro e a presença de vitamina C no intestino também contribui para essa absorção de ferro. E aí eu pergunto, né, será que os atletas, então, eles têm que suplementar com ferro? De uma forma geral, o importante é o monitoramento das reservas de ferro de um atleta, com uma avaliação periódica aí das características, né, hematológicas e das reservas de ferro, principalmente naqueles atletas que utilizam suplementos com ferro. O indivíduo, então, que possui uma dieta que já tem a ingestão recomendada de ferro, a suplementação não vai aumentar a hemoglobina, o hematócrito e nem outras medidas do estado de ferro. E é importante destacar que o ferro excessivo ele pode se acumular até serem alcançados níveis tóxicos. Então, mais uma vez, o cuidado aí com a suplementação. Os achados, né, eles sugerem que as mulheres com baixos níveis de ferritina, porém que tenham concentrações de hemoglobina normal, apesar de elas não serem clinicamente anêmicas, elas podem ser funcionalmente anêmicas. E aí elas podem ser beneficiadas pela suplementação com ferro destinada a melhorar o desempenho nos exercícios. Então, a suplementação, porém, né, ela exerce pouco efeito sobre a concentração de hemoglobina e o volume de hemácias, que são aprimoradas, né, pela maior capacidade oxidativa aí do indivíduo.
Agora, em relação ao sódio, potássio e cloro, né? O sódio, potássio e o cloreto, eles estão distribuídos em todos os líquidos e tecidos corporais. O sódio e o cloreto, eles são encontrados aí no líquido extracelular e no plasma sanguíneo, mas o potássio é encontrado principalmente no interior aí das células. Essa distribuição, né, desses componentes, ela estabelece a separação de carga elétrica através dos neurônios, das membranas das células musculares e são responsáveis aí pela manutenção do equilíbrio e distribuição de água, do equilíbrio osmótico normal, do equilíbrio ácido básico, né, o pH, e do ritmo cardíaco. As dietas ocidentais, elas possuem uma grande quantidade de sódio, sendo pouco provável aí a ocorrência de uma deficiência alimentar. Porém, gente, qualquer condição que cause uma transpiração excessiva, ela pode diminuir esses minerais. E a perda, né, excessiva de água e eletrólitos, ela afeta aí a tolerância ao calor e ao desempenho nos exercícios, o que pode resultar em uma disfunção que vai culminar em câimbras induzidas pelo calor, exaustão induzida pelo calor ou internação. Muitos desses minerais também causam efeitos negativos quando ingeridos em excesso, tá? Por exemplo, o excesso de potássio pode causar insuficiência cardíaca. Então, mais uma vez, né, o cuidado aí com uma suplementação desnecessária. E agora, por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre a água, né? Ela representa aí 60% do peso corporal de um homem jovem, 50% de uma mulher jovem. Uma perda, né, de 9 a 12% do seu peso corporal total de uma pessoa, ela pode levar à morte. E aproximadamente aí 2/3 da água do nosso corpo, ela se encontra nas nossas células, no líquido intracelular, e o resto se encontra fora da célula, no líquido extracelular. Um adulto sedentário no ambiente termoneutro, né, ele precisa diariamente de 2,5 litros de água. Já uma pessoa ativa no ambiente quente, úmido, a necessidade de água aumenta com frequência até alcançar entre 5 a 10 litros por dia. Essa ingesta de água, ela pode vir por 3 fontes aí, por exemplo, pelo alimento, por líquido, por metabolismo celular. Então, o nosso metabolismo também gera água, né? O papel aí da água no exercício inclui, né, que os eritrócitos, aí, as hemácias, elas transportam oxigênio para os músculos ativos através do plasma sanguíneo, e ele é basicamente constituído de água. Os nutrientes, glicose, do ácido graxo e aminoácidos são transportados para o músculo por meio do plasma. O dióxido de carbono e outros produtos metabólicos deixam as células, entram no plasma para serem eliminados. Os hormônios aí que regulam o metabolismo e a atividade muscular durante o exercício são transportados no plasma. Os líquidos corporais, ele contém agente tampão para manter o pH adequado quando o lactato é formado, né? Lembram lá do metabolismo anaeróbico. A água, ela facilita a dissipação de calor que é gerado durante o exercício, então a eliminação do calor corporal. O volume plasmático do sangue, ele é um determinante importante aí da pressão arterial e, consequentemente, da função cardiovascular. Então, aí, ressaltando a importância da água aí no nosso corpo. Pessoal, essas foram as referências utilizadas para essa aula. E eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula e nos vemos na próxima. Muito obrigada!